deixa Deus trabalhar gradativamente, você vai ver o que Deus vai fazer, aonde Deus vai te levar. Amós capítulo de número 9, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a parte A do versículo: vi o Senhor que estava em pé sobre o altar. Parte B. E me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais. Somente aqui. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar. E me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais. Feche os teus olhos, por gentileza, soberano, querido, eterno e maravilhoso Deus. Estamos diante da tua santa presença nessa noite, Senhor. Hoje é noite de vitória, certamente porque o Senhor está presente conosco. Fala conosco agora através da Escritura, através da tua palavra. Alimenta o teu povo, alimenta o teu rebanho, as tuas ovelhas, os teus escolhidos, Senhor. Ó Deus, que nenhum dos teus filhos deixe este templo, esta casa, Senhor, vazio, sedentos, famintos, mas que aqui, Deus, venham ser saciados, saciadas, alimentados pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos pedindo a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por gentileza, desocupe tuas mãos. Dê uma chuva de palmas bem forte para Jesus. Mais forte do que para Jesus, meus irmãos. Amados e queridos irmãos, o livro de Amós é um livro profético. O livro de Amós é um livro forte, um livro potente, um livro de muita seriedade. Nós vamos ver aqui o profeta Amós, que não tinha chamado a princípio, não foi chamado a princípio para o ministério profético, mas foi um homem que foi escolhido por Deus para exercer e executar o juízo de Deus, exercer e executar aquilo que Deus tinha determinado para a sua vida por intermédio do seu ministério. A partir do capítulo de número 1 de Amós, nós vamos ver algumas questões, algumas situações, algumas informações aqui muito interessantes. No capítulo de número 1 nós vamos ver escrito de onde ele saíra, de onde ele tem a procedência. Aqui no capítulo de número 1 diz que ele é de Judá. Ele é de Judá, de uma aldeia muito pequenininha, de uma aldeia simples, mas ele é dessa localidade. Mas nós vamos ver ao longo de todo o livro de Amós que ele foi chamado para profetizar em Samaria, reino do norte. Ele era do reino do sul, mas Deus o levara para profetizar no reino do norte. Então nós vamos ver algumas dificuldades para este profeta aqui. Ele era do lado A e Deus manda ele profetizar no lado B. Então automaticamente ele sofreria o quê? Resistência. Assim é com a igreja, assim é com o servo de Deus. Não ache que você está na presença de Deus, vai ser um mar de rosa, vai vir tudo fácil na tua mão, vai vir tudo fácil na tua vida. Não, o inferno vai se levantar contra você, os demônios vão se levantar para que você não venha alcançar aquilo que Deus tem determinado na tua vida. Mas a resistência, a oposição não é sinônimo de você desistir, não é motivo para você regressar, desistir, voltar atrás, mas é motivo para você encher o peito e dizer: em nome de Jesus eu vou progredir, em nome de Jesus eu vou avançar. Ainda que o inferno se levante, ainda que os demônios façam reuniões, que venham legiões e legiões, eu vou me levantar e vou seguir em nome de Jesus, porque eu sei como este filme vai terminar. E o término desse filme é o povo de Deus cantando o hino da vitória, cantando o hino da vitória. Ele era de Judá e a Bíblia nos fala que ele tinha ofício, ele tinha profissão. Não era alguém que estava de braços cruzados, não era um homem preguiçoso, não era um homem sem função, mas ele vai falar no capítulo de número 7, versículo de número 14, que ele era boieiro, boiadeiro, ele era vaqueiro, ele era um homem que cuidava de gado, ele era um homem simples, trabalhador como muitos aqui, como todos aqui. Assim, Deus pode escolher você, que de repente está pensando que não tem chamado, que está pensando que não tem função na obra. Deus já olhou para você e está falando: ainda que os homens não deem nada por você, eu te escolhi, eu vou te capacitar, eu vou te qualificar, e daqui a pouco eu te coloco em evidência, eu te coloco em evidência, eu te coloco em evidência, e o inimigo
inimigo vai te ver como uma ameaça. Ele era um vaqueiro, um homem simples, vaqueiro, e ele tinha por costume também gostar de plantar sicômoro. O sicômoro nós vamos ver na Bíblia, que está localizado em Lucas, no seu capítulo de número 19, que era a famosa figueira brava. Sicômoro era a famosa figueira brava onde Zaqueu sobe para poder ver Jesus. Este era Amós. Além de vaqueiro, gostava de plantar. Além de gostar de gado, ele gostava de plantar. Quem gosta de plantar aqui? Quem gosta de plantar a palavra de Deus? Quando você tem a oportunidade, você gosta de semear a boa semente. No local de trabalho, você gosta de semear a boa semente para a tua vizinhança. Você gosta de semear a boa semente, ainda que muitos não queiram recebê-la, porque figueira brava era um tipo de figueira que os homens não davam muito valor, não era muito apreciada, mas era um tipo de figueira. Algumas pessoas gostavam do figo, que ali ela produzia. Assim a palavra de Deus. Quando você prega a palavra, nem todos recebem de bom grado. Alguns dão glória, alguns dão aleluia, alguns sapateiam e saem correndo na igreja, mas alguns olham de cara feia, faz biquinho, não aceita muito. Sabe por quê? Porque não estão no centro da vontade de Deus. Mas nessa noite, a boa semente está sendo semeada, e ainda que eu goste e eu não goste, ela tem que ser semeada para produzir bons frutos. Este era Amós. Além de cuidar de gado, estar na frente dos gados, ele não estava atrás do gado, porque 7,14 de Amós vai falar que ele estava após os gados. Ele não estava atrás dos gados, ele estava na frente dos gados. Quem está na frente aqui? Quem está na frente? Quem está na frente? É na frente que é visto, é na frente que se é observado, é na frente que se é notado. E é esses que Deus quer colocar na frente. É os ousados, se tem a ousadia de dar glória a Deus, está pertinho da vitória, pertinho da bênção. Era Amós, irmãos. Era Amós que antes de conhecer a Deus em seu ministério profético, já tinha ousadia. Deus sabia, pastor Elcio, quem ele tinha escolhido, quem ele tinha selecionado. Por isso muitas vezes nós até murmuramos: mas ele era traficante, ele era usuário, ele era um enganador, um mentiroso. Mas Deus olhou com um olhar diferente do meu e do seu. Deus olhou e viu um mentiroso, ele viu um traficante, ele viu um assassino, ele viu, mas ele viu também um cantor, um profeta, um levita, um vaso, um instrumento que futuramente iria fazer a obra de Deus. Era Amós. Esse era Amós. Deus olhou para Amós e não viu mais ele como um plantador de sicômoro, não viu mais ele como um guia de gado, de bois, mas viu um profeta. Deus está olhando para pessoas aqui e não está vendo quem você é agora, não está vendo quem você é agora, é no presente, mas está vendo um futuro de sucesso, um futuro de vitória, um futuro de grandes conquistas. Ele olhou e viu um profeta. As pessoas olharam e viram um vaqueiro. As pessoas olharam e viram um plantador de sicômoro. Mas Deus tinha olhado e visto um profeta. Deus está olhando e está vendo levitas aqui. Deus está olhando e está vendo profetas e profetisas aqui. Deus está olhando e está vendo aqui, sabe o que, irmãos? Engenheiros aqui, médicos aqui, policiais aqui, profissionais de gabarito aqui, empresários aqui. Deus está olhando e está vendo além. O teu olhar é limitado, mas o olhar de Deus vai além do nosso olhar. Este era Amós, que até ouvir a voz de Deus, até ver
Deus era uma pessoa comum. Até ter um encontro com Deus era um simples boieiro, era um simples homem do gado, um homem que cuidava de plantar as coisas. Era um simples homem, até ter um encontro com Deus. Porque quando o homem tem um encontro com Deus, a vida muda, presbítero Ademir, radicalmente. Eu acredito que tem pessoas aqui que a sua vida é agora totalmente diferente de como era. Antes bebia e ficava caindo pelo chão, o cachorro lambia a boca. Hoje não, é profeta, é profeta. A boca que bebia cachaça, a boca que fumava maconha, agora fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jesus cura, salva e liberta e transforma. Agora esta boca não é mais boca do diabo, é boca de Deus. E quando ele vê Deus, a Bíblia fala, capítulo de número 9, versículo de número 1, ele diz: e eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor. Quando você para ver Deus, você não fica mais vendo as briguinhas dentro da igreja. Você já não para ver agora as fofoquinhas que tem dentro da igreja. Você não para mais para ver a pessoa que te olha de lado, a pessoa que não te dá a paz do Senhor. Isso não importa. Quando o seu olhar está focado no autor e consumador da tua fé, pode o pau estar quebrando a casa de Noca. Tem guerra na direita, guerra na esquerda, na frente, na retaguarda. O teu olhar está centrado em Deus, que é o autor e consumador da tua salvação. Eu vi o Senhor. Quando ele viu o Senhor, primeiro ele vê para depois ouvir. Primeiro ele vê para depois ele escutar. Quem está vendo? Eu já vi Deus aqui neste lugar, irmão. Eu já vi Deus aqui neste lugar, meu Deus. Eu olho para cada um dos irmãos e vejo Deus aqui neste lugar. Eu vejo a obra de Deus aqui neste lugar. Eu olho para a face de cada um dos irmãos e eu posso dizer com toda convicção: Deus está aqui. Deus está presente, porque Ele libertou, transformou, Ele encheu com o Espírito Santo. E é assim que nós vemos Deus no meio da congregação. Eu vejo Deus aqui, eu vejo Deus, eu vejo Deus. Eu vejo Deus aqui, eu vejo Deus. Eu vi o Senhor. E talvez alguém perguntou: aonde você viu o Senhor? Ele fala: eu vi sobre o altar. Ele estava sobre o altar, presbítero Ademir. Não por acaso, ele estava sobre o altar, porque ele não pode ficar do lado do altar, ele não pode ficar na frente, longe, afastado do altar. Ele tem que estar em cima do altar. E o altar é o nosso coração. Hoje você não pode deixar nada, nem ninguém ocupar o teu altar. O teu altar é dele, pertence a ele. É dele, o teu altar é dele, pertence a ele. Não pode o teu altar dar lugar para preocupação. Hoje não. Não pode dar lugar para intrigas, discussões. Hoje não. Hoje o teu altar tem que ser exclusivo dele. É do Senhor, é do Senhor. O teu coração é o altar, onde ele quer estar, onde em cima. E o Senhor estava sobre o altar. Porque se ele estiver do lado, não tem como ouvir a voz dele. Se ele estiver na frente, afastado, não tem como ouvir a voz dele. Mas quando ele está em cima do altar, o ouvido está aguçado, o ouvido está sensível. Depois ele fala: eu vi o Senhor sobre o altar e eu vi a sua voz. Se ele está sobre o altar, você já ouviu a voz dele aqui neste lugar. Você já ouviu a voz dele aqui neste lugar. Viu o Senhor que estava sobre o altar.
está já em cima de altares aqui, ó. Tem altares aqui que já estão fumegando, já estão pegando fogo, pastor Elcio, porque a presença dele é fogo, é fogo, e a presença dele sendo fogo, não tem como o altar estar sem fogo, está apagado, a presença dele está sobre um altar, e tem altares aqui que já estão fumegando. Eu olho para essa mulher e vejo o coração dela, ó, é um altar, e já está fumegando, sabe por quê? Porque o culto dela não começou aqui, começou em casa, começou de manhã, começou na hora do almoço, começou de tarde, e ela veio andando pela rua falando, glória a Deus, 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 o Senhor está no altar, o Senhor está sobre o altar. Estava sobre o altar, ele fala que ele viu ele está em um lugar estranho, em uma terra que não era dele, com pessoas que ele não tinha intimidade, com pessoas que ele não tinha familiaridade, mas ele estava vendo que Deus estava com ele. Você pode estar onde estiver, se você sentir que a presença dele vai com você, não tem como nada travar na tua vida, não tem como nada emperrar na tua vida, as coisas vão acontecer, sabe por quê? Porque é ele que vai abrir portas aonde não tem portas, é ele que vai fazer as coisas acontecer de uma maneira gloriosa, que você veja e entenda que não é pelo teu braço, não é pela tua mão, é a mão dele, só ele tem o poder, só ele tem a capacidade de fazer o que está acontecendo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas foi mar de rosa para nós? Foi não, irmão. Foi não. Eu sei que tem pessoas aqui, a grande maioria serve a Deus. Talvez tenha alguém que ainda não tomou a decisão. Se eu falar para você que você levantando sua mão, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, vai ser só mar de rosa, estaria mentindo para você. Eu estaria blefando, eu estaria te enganando, e depois essas mesmas palavras seriam usadas contra mim. Não é mar de rosa não, mas eu garanto uma coisa: o Senhor dos Exércitos é o seu nome, ele peleja por nós. Na presença dele não sou eu quem guerreio, é ele que guerreia por mim. Não sou eu mais quem luto, é ele quem luta por mim. Ah, calai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque as pessoas têm uma falsa impressão, pastor Elcio, que vindo para a presença de Deus, chegando aqui vai ser mar de rosa. É mar de rosa para quem tem fé. Para quem tem um olhar de fé, vai ver só vitória, só Deus, e não vai dar nem atenção para as lutas. Eu vivo de vitória em vitória, porque as lutas eu sei que são naturais, mas a vitória, ela é certa na minha vida. E ele ouve a voz de Deus, ele vê Deus, e a Bíblia fala que se levanta um sacerdote. Meu Deus do céu, não foi alguém que não conhecia Deus, quem se levantou foi um sacerdote chamado Amazias. Sacerdote, irmão, crente, da mesma fé, se levantou contra o profeta. E a Bíblia nos fala no capítulo de número 7, versículo de número 12, que esse sacerdote foi até ele e falou: visão, homem da visão, vidente, volta para a sua terra. Lembrai-vos que ele não estava na sua terra natal, estava no reino do norte, e aquele sacerdote sabia que ele não era natural daquele lugar, que ele não era natural daquela terra. Então aquele sacerdote tentou usar esta palavra: volta para a sua terra e lá come pão e profetiza. Sabe o que ele está querendo falar? Aqui você não pode
fazer? Faz lá na sua casa. E Deus vai se manifestar e vai mostrar que nós podemos ser profeta aonde nós estivermos. Podemos ser profeta dentro da igreja, podemos ser profeta dentro da nossa casa, podemos ser profeta no nosso local de trabalho, na rua, no lugar, no ponto de ônibus. Podemos ser boca de Deus. Volta para a sua terra, come pão e lá profetiza. Aqui não. Nós vivemos um tempo onde você não tem a liberdade para profetizar em qualquer lugar. Não tem. Não é todo lugar que você tem a legalidade para dar lugar no Espírito. Tem certos lugares que você chega, você já sente um ambiente pesado, a negatividade, porque não querem ouvir Deus naquele lugar, não querem ver Deus. Vocês já perceberam? Quem é espiritual já percebeu. Em certas igrejas você entra e já sente a oposição demoníaca. É como se alguém já falasse no seu ouvido: aqui você não profetiza, aqui você não conta visões, aqui você não prega, aqui você não canta, aqui você não dá liberdade. Mas quem acha que é dono de alguma coisa é ele acha, porque Deus tem a certeza que os quatro cantos da terra pertencem a ele. E ele deu aos filhos dos homens. Você é profeta. Aonde você colocar os teus pés, você tem que ser profeta. Volta para sua terra. Eu sei de onde você é. Mas você come pão e você profetiza. Aqui não. Está escrito no texto, capítulo 7, versículo 12 em diante. Aqui não. Aí ele fala: olha, eu não era profeta, eu não era filho de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado e disse: profetiza a Israel. Eu prefiro ouvir a voz de Deus, eu prefiro ouvir o mandado de Deus, eu preciso seguir a instrução que Deus me dá. E Jesus disse: ide e pregai o evangelho. A quem? A toda o que? Criatura. Então você tem que ser boca de Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você tem que ser profeta. Tem que ser profeta. Tem que ser profeta. Eu não era profeta e nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou de após o gado, porque quem escolheu foi Deus. Quem escolheu não foi o homem, quem escolheu foi o próprio Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus escolheu a dedo, que vai ser alguém que vai oferecer resistência para o inferno. Deus está falando aqui que Ele selecionou, foi Ele quem escolheu. Você não está aqui porque você tem um parentesco com o pastor. Não está aqui. Você não está aqui porque você tem parentesco com a presidente do ciclo. Não, nesta posição não. Você está aqui porque Deus olhou e falou: é meu profeta, é minha profetisa, foi eu quem escolhi. E quando eu escolho, eu capacito, eu qualifico, eu encho com o meu espírito, e o diabo não pode resistir. Meu querido José, eu não era para eu estar aqui. Eu não tinha qualificação nenhuma para estar aqui. Eu não tinha qualificação nenhuma para estar aqui. Mas se eu estou aqui foi porque Deus me escolheu. Está na posição de obreiro foi porque Deus te escolheu. Está cantando no ciclo de oração foi porque Deus escolheu. Estão neste culto aqui hoje para ouvir essa palavra. Não foi porque você quis, foi porque Deus te escolheu e falou: é hoje, eu te levo para minha casa e você vai ouvir a minha palavra.
Eu não sou filho de profeta. Eu não era profeta. Mas Deus um dia olhou para mim e falou: agora você é. Não era, agora é. Não entendeu? Vou explicar. Tem pessoas que não entendeu, não sabem o que é ainda no contexto do reino de Deus, mas vai deixar o templo hoje, vai deixar a casa hoje, sabendo quem é, qual é a promessa que Deus tem reservada para a tua vida. Até hoje não sabia quem era, o que fazer, mas vai sair hoje esclarecido, orientado, e é o próprio Deus quem vai falar. Você é profeta, você é profetisa, você é um cantor, você é um instrumento, você é uma ferramenta. Eu senti a graça dele aqui. E quando o Senhor está tocando, eu estou vendo uma Bíblia pousar na tua cabeça. Uma Bíblia desce sobre a tua cabeça. E Deus está falando: eu te qualifiquei para ser um instrumentista, mas eu também tenho um ministério profético. Vou te usar como vaso, vou te usar como atalaia. Tu serás também um pregador do Evangelho. Tu vais pregar para a multidão. Anota aí o que é promessa de Deus. Além de tocar, vai pregar. Além de cantar, vai pregar. Mas não liga não para os olhares, tá? Opositores. Será que ele tem palavra? Ele toca bem, mas será que tem palavra? São os levitas amazias que vão tentar te desanimar, mas fica ligadinho, segura a promessa, faz igual Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconde esta promessa que tu vai ver aonde Deus vai te conduzir. Vou te chamar de Amós a partir de hoje. Eu te chamo de Amós a partir de hoje, porque tu terás a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não era para ser, mas passou a ser. Não tinha qualidade nenhuma para ser, mas Deus falou: sou eu que capacito, sou eu que qualifico. Eu não sei nem cumprimentar a igreja, pregador. Quem falou que você precisa saber? Quem falou que você precisa já vir do centro? Entra, só entra na faculdade de Jeová, só entra dentro da escola de Jeová, e aqui ele capacita, aqui ele qualifica, aqui ele executa, aqui ele enche, aqui ele trabalha, aqui ele opera, aqui ele opera, aqui ele opera. Ele pegou esse homem que tinha vergonha de falar, que tinha vergonha de se apresentar, e Deus falou: eu capacitei, eu enchi, eu qualifiquei, eu estou fazendo a obra. Entender da vida dele, porque tenho promessa. É só um começo, é só um começo. Vou te levar ainda a lugares que nunca imaginou botar a planta dos seus pés, porque tenho promessa. Eu falei e ratifico, diz o Senhor dos Exércitos: eu tenho a promessa para te levar aos quatro cantos da terra. Tudo que você está pensando que não vai se cumprir é só um começo. Estou só te lembrando do que farei na tua vida, homem. Pega a promessa e reacende ele na tua vida.
Estou vendo a senhora dentro de uma casa, e a casa ela começa a se destelhar com um vendaval que vem. Quando a mandia baixando, ela vai sair, e o vento vem e começa a destelhar a tua casa, porque ela manda com uma luz assim, e a luz mais dentro dessa casa. E eu vejo algumas crianças ao seu redor segurando a sua perna, e o vento está soprando e está levando todo o telhado. E começa a pensar: este vento vai até mesmo me levar. Mas Deus está falando: calma, é só o vento te destelhando. Tu não vai sair, porque tu estás enraizada, tu estás plantada. É só o vento, mulher. Daqui a pouco o vento passa. Daqui a pouco o vento passa. Daqui a pouco o vento passa. Para saber que é Deus que está falando. Porque eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais. É o vento que está destelhando a casa, mas a coluna não vai, os moradores não vão, tu vais permanecer. Eu quero a bandeira baixar. É só um vento, é só uma fase. Daqui a pouco passa. Estou te vendo pela primeira vez, mas Deus está falando: fala com ela, que eu sei que ela está no vento, que eu sei que ela está em momento difícil, mas é só uma fase, mulher. É só uma fase, porque eu tenho coisas boas para ti. É só uma fase. Passa por este vento caladinha, fica caladinha, abraça os teus, abraça e fica quietinha, porque daqui a pouco o vento passa. E o salmista falou: o choro pode durar uma noite. Tu estás vivendo a noite, e além da escuridão, presbítero Ademir, tem vento. Além da escuridão tem vento, mas daqui a pouco vem o amanhecer, e a alegria vem ao amanhecer. Está chegando o dia da tua vida, mulher, e tu vais ver 2026 completamente diferente dos anos anteriores, porque Deus é fiel na sua palavra. Toma posse e receba até de Deus. Um ser de branco lá porque um ser de branco chegava perto dessa senhorinha aqui, e ele ficava paradinho, porque ela da calabunda e a nossa parava juntinho da senhora, e a senhora não via ele. Ela me comandou e assai. Sabe quem falou comigo? Fala com ela, e ela não está sozinha. Aonde ela está, eu estou com ela. Quando sai todo mundo de casa, ela não está sozinha. Ela manda ela baixar. Ela pensa que está sozinha, mas não está sozinha não. Quando sai todo mundo que ela pensa que está sozinha, o ser de branco se apresenta e fica juntinho dela. E o medo, a apreensão, ela pode até testificar: vai embora, vai embora. Sabe por quê? Porque o ser é suficiente para manter a segurança dela. Toma posse, mulher, desta presença fiel chamada Deus. Chegava uma carta na sua mão, ministério, procurava e abaixa e a carta pousava, ela estava lacrada. A carta chegava, pousava na tua mão, e quando tu olhavas para ela, tentava abrir, mas tinha um pouquinho de dificuldade. Ficava alguns minutos tentando abrir a carta, mano, de comando e sai. Mas depois de umas 6 tentativas, tu conseguias abrir a carta, comando e sai. E quando tu puxava o papel que estava dentro da carta e que abria, eu via um sorriso no teu rosto. Segura, tá? Aguarda por uns dias que tu vai ver uma novidade de Deus na tua vida, e tu vai